Oi, gente. Eu pensei em fazer um artigo, e aí já deixo meu compromisso em elaborar a construção escrita desses pensamentos, e estou fazendo em vídeo porque eu acho que uma primeira comunicação nesses tempos de pandemia se torna mais viável. Eu tenho acompanhado alguns debates e uma coisa que tem martelado na minha cabeça é: todo intelectual é orgânico? E se é orgânico de qual projeto? E aí eu não vou entrar na discussão do que é ser intelectual. A Giovana Xavier traz um debate que eu acho extremamente importante do que é ser intelectual e a ideia que se constituiu sobre quem pode ser intelectual ou não. E aí tem até o trabalho do Intelectuais Negras, o catálogo, que eu acho que isso é muito de acordo com o que eu penso do quem pode ser ou não intelectual e quem eu acredito que seja intelectual. Mas o que é ser intelectual orgânico? O que é ser intelectual orgânico de um projeto político que reivindica a esquerda? E aí eu não estou falando de qualquer esquerda, não estou falando de uma esquerda de centro, de uma esquerda que flerta com liberalismo. Estou pensando numa esquerda que se reivindica socialista, ousa dizer que se reivindica comunista. Porque o que eu percebo é que os intelectuais orgânicos do capitalismo, do neoliberalismo, eles sabem bem quem são e se respaldam neles para que o processo se concretize. Muitas vezes na esquerda eu percebo que falta essas referências de quem são os nossos intelectuais orgânicos. E aí nisso eu queria dizer, inclusive, que para o projeto de esquerda que eu acredito, não dá mais para ter intelectuais que trabalhem a discussão da classe, da luta trabalhadora, pelo viés da branquitude. Hoje a gente conseguiu conquistar, e não porque nos deram, mas porque muitas vezes tomamos esses espaços, que esse discurso e essa discussão sobre a classe seja pautada pela maioria trabalhadora desse país, que é a maioria negra. Então, somente um debate para pensar a classe trabalhadora que ignore a materialidade de quem é a classe trabalhadora não dá mais conta para pensar um projeto político de esquerda socialista. Por que eu digo isso? Há alguns falsos debates que o liberalismo e o capitalismo colocou para nós que eu acho que a gente precisa avançar. Quando a gente pensa em discussões sobre a pauta da população negra, das mulheres negras, a gente vai ter referências como Fanon e Angela Davis, que sim, são marxistas, eram marxistas, no caso de Fanon, e isso muitas vezes não aparece. E quando não aparece, tem um porquê. E aí eu queria retomar a Ângela para a gente poder pensar algumas coisas, e aí eu estou falando muito na lógica de quem defende um projeto socialista. O que seria o interseccional? Gênero, raça e classe. É entender que as opressões, e aí não é que tem um mais oprimido que o outro, é que as opressões se interseccionam. Então, se você sofre uma opressão de gênero e também sofre uma opressão de raça e de classe, a sua experiência dentro do território da sua sociedade, dentro da sua nacionalidade, uma diferente daquela quando você só sofre algum tipo de opressão. Então, as opressões, elas se interseccionam. Isso significa que as alternativas para sair disso precisam ser interseccionais também. Então, se eu sou feminista e negra, mas não faço um debate de classe, vai ser suficiente para romper essas opressões interseccionais? Ou se eu sou uma feminista branca que discuto a sociedade a partir da lógica branca e de classe, mas ignoro a experiência da raça, eu vou dar conta de um projeto que barre todas essas interseccionais opressões que se colocam na sociedade? Ou se eu faço um debate a partir da raça e da classe, mas ignoro as opressões de gênero? Não dá. E aí isso significa que o racismo é estrutural, sim.
também a lógica do capital também é. E aí a gente vai pensar no papel da burguesia nacional e do quem é essa burguesia nacional, quem é essa elite, que foi fundada não só no capitalismo, mas também no racismo, na exploração das pessoas negras. Então isso significa dizer que a cor da pele, ela vai marcar. E aí não importa se você é branco, desculpa, não importa se você é pobre ou se você é rico, se você é negro, se você é preto de pele retinta, você vai sofrer essa opressão marcada pela cor da sua pele, pela sua raça. Mas isso significa também que se a gente elimina o problema de raça, a gente vai continuar com uma opressão da mão de obra. Então a gente não eliminou o problema classe. Então é isso que eu queria mostrar primeiro, que é interseccional. Não dá para combater uma opressão e aceitar a outra. Não dá para ser socialista e explorar a mão de obra da mulher negra doméstica. Não dá para ser feminista negra e ignorar as ausências de políticas públicas que são feitas como escolhas por governos para favorecer o capital. Isso, obviamente, eu estou reivindicando a partir do meu espaço, que é um espaço de mulher negra que defende um projeto socialista de sociedade. Eu penso a sociedade a partir dessa ótica. Isso significa que todas as mulheres negras vão pensar como eu? Não. Isso significa que todas as mulheres vão pensar que nem eu? Não. Isso significa que todas as pessoas que reivindicam o espaço de um partido socialista vão levar em conta as questões de gênero e vão levar em conta as questões de raça? Não. Mas esse é o espaço que eu posso reivindicar. E aí, o que eu posso reivindicar do outro? O espaço que o outro se coloca. Então, se o outro não reivindica para si a atuação dentro da institucionalidade, na luta da opressão, não é para ele que eu posso reivindicar isso. Então aí, isso que eu fico pensando, o que seriam os intelectuais orgânicos de uma esquerda que defende as opressões, a luta sobre as opressões e todas elas, a partir de viés interseccionais. E aí eu acho que é dessas pessoas que a gente tem que cobrar. E aí eu não estou voltando na discussão de o que é validar a intelectualidade ou não. Até porque quando a gente vai fazer essa validação do que é o conceito, dentro da disputa acadêmica, inclusive do intelectual, a régua que passa é a régua do racismo e é a régua do machismo também. Para que eu estou falando isso? Para poder pensar algumas coisas que a gente tem debatido, tem dialogado. Qual é o papel da figura pública? O papel da figura pública é o papel que ela reivindica para si. Então, se ela reivindica para si o papel de uma liderança orgânica, de um partido ou de um coletivo, há que se ter um compromisso com ele. E aí eu fico pensando dentro da lógica marxista, né? Quando Marx se coloca que a burguesia também se revoluciona para poder dar conta do que é a materialidade, e as transformações que a sociedade vão contrapor, a gente vai entender o que é a classe trabalhadora hoje. Quando eu penso sobre as novas formas de trabalho hoje, que não é a do operariado, a gente continua tendo classe trabalhadora, continua tendo classe operária de diversas formas que não são mais a da fábrica. E aí a gente precisa enxergar nessas pessoas não mais operários, mas continuam sendo trabalhadores. E essa luta que nos une através dessa solidariedade de classe, é uma luta que quando a gente faz por olhar para a classe trabalhadora, que é uma luta nacional, quando o Marx coloca. E aí nessa questão da luta nacional, eu retomo o Fanon, quando o Fanon fala que a gente precisa comprometer a elite sobre o racismo. Então, que a gente vive um racismo que é estrutural, e existe uma diferença entre quem reproduz o racismo e quem lucra com o racismo. E aí, quando a gente volta em Marx e pensa essa luta nacional do que é a burguesia nacional, a gente vai entender qual é o papel daqueles que lucram com o racismo. Quem é que ganha com isso? É a elite, que é uma elite nacional, que vai estar exatamente atrelada ao que é essa burguesia nacional, que vai ser ela que vai pautar, inclusive, a demanda política por acesso a políticas públicas ou não. Então, cabe a gente responsabilizar
quem reproduz ou quem lucra com racismo? A gente quer comprometer quem? A gente quer comprometer o trabalhador ou quem lucra com a expropriação da mão de obra? Quem tem lucro? E aí vai para além de pensar que eu acho que são duas coisas importantes. Há de se ter em mente que quem é o intelectual orgânico de um projeto revolucionário? E aí, para mim, esse intelectual orgânico precisa sim pensar em gênero, precisa sim pensar em raça e precisa sim pensar em classe. Esse intelectual orgânico do meu projeto revolucionário que eu acredito. E aí, a partir dessa ideia, essas figuras públicas que se colocam para defender esses projetos vão precisar se debruçar sobre as questões complexas da materialidade. E aí eu estou pensando especificamente na situação da população negra, porque é exatamente essa. Qual é a régua? Eu sou anticapitalista, mas eu entendo que as pessoas precisam comer, se alimentar, sobreviver. Eu entendo que a materialidade concreta do que se tem para as pessoas negras, para as pessoas brancas, se dão de um modo diferente dentro da sociedade, mas a cobrança não se dá de modo igual. Porque a cobrança, ela pesa, inclusive, por aqueles que têm menos do que aqueles que têm mais. Então, quem é que tem que abrir mão de seus privilégios? Os que têm privilégios. Não há como se cobrar daqueles que não têm o privilégio, que tenham posturas de privilegiados. Então, acho que isso é para a gente começar a amadurecer algumas ideias de primeiro de quem a gente reivindica como nosso próprio intelectual. Eu não posso reivindicar como minha ou como meu intelectual de um projeto que para mim é anticapitalista, antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbico, que não se coloca nesse lugar. Porque para mim essa interseccionalidade ela não se desloca. Então eu vou dialogar com discussões que são puramente classistas. Eu vou dialogar com discussões que vão dar conta excepcionalmente do debate sobre raça, que vão discutir as opressões de gêneros, em algum momento vão se conversar classe e raça, gênero e classe, gênero e raça, mas para mim a concepção são essas três opressões que vão se desdobrar, obviamente, outras, mas como cerne, essas três opressões, eu não consigo ver um projeto de sociedade que vai encontrar respostas para sair dando conta de só desses dois viés. Tem que ser os três. Então, para mim, o que eu entendo do pensar um projeto nacional que dê conta das lutas contra a burguesia nacional, contra essa elite que se funda e se permanece, que precisa ser comprometida sobre o peso do racismo, se eu der conta de um debate que é de gênero, que é de raça e que é de classe, que vai dar muito trabalho. Porque aí eu vou ter que pensar na materialidade de como eu dou conta do que é talvez o empreendedorismo negro, numa lógica que a gente entende do que é exploração, do que é a falácia do microempreendedor. Mas é um trabalho, e aí é um trabalho de pensar intelectuais e pensar a partir de viés intelectuais. É de retomar Marx, é de retomar Angela Davis, é de retomar Fanon. E isso é um trabalho árduo, mas que se a gente não enfrentar, a gente não consegue transpor o que é hoje a nossa necessidade de revolução, que não é a mesma de 20 anos atrás e que não é a mesma de 200 anos atrás, mas é a partir dela que a gente precisa pensar. Um beijo e a gente continua aí nos espaços dialogando.